Desde os primeiros batimentos do coração humano sobre o céu aberto da savana africana, uma pergunta nos acompanhou: onde nos proteger? Antes de inventarmos ferramentas, antes de domesticar o fogo, já buscávamos uma fenda na rocha, uma sombra sobre as árvores e um espaço onde pudéssemos simplesmente permanecer. O abrigo não era apenas físico, era psicológico. Abrigar-se era sobreviver, mas também pertencer. A arquitetura como conhecemos hoje não começou com as colunas gregas, nem com as catedrais góticas. Ela começou ali, nesse gesto simples e ancestral de procurar um lugar para repousar o corpo e proteger os nossos. Por isso, ao falarmos da arquitetura pré-histórica, não estamos olhando para o passado distante de um ofício técnico. Estamos olhando para o início da nossa consciência como seres que constroem. Antes do arquiteto, existia o instinto. Antes do projeto, havia a caverna. E antes da cidade, um clã ao redor de uma fogueira. Então, esse vídeo é uma viagem às origens da arquitetura, quando ela ainda não tinha nome, mas já moldava a vida humana. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Bem, antes de começarmos a falar do conceito de arquitetura pré-histórica, convido vocês a assistirem nosso primeiro vídeo dessa playlist, onde explicamos o que é arquitetura. Eu vou deixar no card fixado aí no vídeo. Recado dado, vamos dar continuidade. Bom, quando se fala em arquitetura na pré-história, exige antes de tudo rever o que entendemos por arquitetura. Muitas vezes o termo é associado apenas às grandes obras, estilos arquitetônicos ou nomes consagrados. Mas a arquitetura em sua essência, mais primitiva, é a ação de modificar o ambiente com a intencionalidade, seja para abrigos, para rituais ou para organizar a vida em grupo. Na pré-história não há registros escritos nem arquitetos com assinatura, mas há sinais claros de intenção construtiva, organização espacial e até mesmo de pensamento simbólico. É o caso de estruturas como os domes, cavernas habitadas, palafitas e os primeiros agrupamentos humanos que moldaram o espaço ao seu redor de forma consciente. A grande questão é quando começa a arquitetura. Podemos dizer que ela nasce no momento em que o ser humano deixa de apenas ocupar o espaço e passa a transformá-lo com propósito. A diferença entre habitar uma caverna por necessidade e decorá-la com pinturas rupestres marca uma transição essencial. O abrigo ele se torna ambiente e o espaço se torna linguagem. E essa trajetória acompanha os 3 grandes períodos da história. O primeiro sendo o Paleolítico, que vai de 2,5 milhões de anos a 10.000 a.C., e ele se destaca com humanos nômades, habitações naturais como cavernas, tendas e cabanas simples, e poucas intervenções diretas no terreno, mas já com sinais de organização e uso estratégico do espaço. Posteriormente, temos o Neolítico, que vai de 10.000 a.C. a 3.000, e ele se destaca pela revolução agrícola, a sedentarização, o surgimento das primeiras aldeias, e aqui a arquitetura se torna mais evidente, com casas em pedra, barro e madeira. E por fim, a Idade dos Metais, que vai de 3.000 a 500 a.C. Nesse período, surgem ferramentas mais avançadas, a organização urbana, ainda que rudimentar, e as primeiras grandes estruturas megalíticas, com funções simbólicas e coletivas. E a arquitetura pré-histórica, portanto, não é apenas técnica, ela embasa a cultura, o espiritual, o social, ela reflete a maneira como os primeiros seres humanos viam o mundo, como um lugar a ser entendido, respeitado e transformado. Cada abrigo, cada pintura, cada pedra erguida representa um passo na construção de uma identidade coletiva, de uma linguagem sem palavras. Porém, muito antes das primeiras construções com pedras empilhadas, o ser humano encontrou no próprio relevo da terra um abrigo natural, as cavernas. Esses espaços esculpidos pela ação do tempo, do vento e da água tornaram seus primeiros lares da humanidade, oferecendo proteção contra o clima, animais selvagens e até mesmo outras tribos. Mas as cavernas também foram mais do que apenas refúgios físicos. Elas foram os primeiros espaços simbólicos da humanidade. Ao escolher essas formações naturais como morada, os grupos humanos também as transformaram em espaços culturais, onde se iniciou a tradição da arte, da narrativa e da espiritualidade. E um dos exemplos mais emblemáticos dessas transformações
É a caverna de Lascaux, na França. Ela data aproximadamente 17 mil anos e as suas paredes estão cobertas por dezenas de pinturas rupestres que representam bisões, cavalos, veados e figuras abstratas também. Não se tratava apenas de decoração. Essas imagens revelam rituais, crenças e uma profunda conexão com a natureza. É possível também que essas cavernas tenham funcionado como verdadeiros templos pré-históricos, lugares onde o mundo invisível encontrava o visível. Outro exemplo notável é a Gruta de Altamira, na Espanha, com pinturas de mais de 36 mil anos, descobertas no século XIX. Essa caverna surpreendeu o mundo científico pela sofisticação das técnicas usadas, como o uso de pigmentos minerais e a interação com o relevo da pedra para dar volume às figuras, um tipo de proto-arquitetura artística. E cavernas semelhantes também foram encontradas no continente africano e asiático. Na região de Blombos, na África do Sul, há indícios de arte de 75 mil anos. E na Índia, revelam-se ocupações humanas e pinturas com milhares de anos de história. Essas cavernas, mesmo sem terem sido construídas do zero, foram habitats arquitetônicos moldados pelo olhar humano. A simples escolha de uma caverna, pela sua posição solar, pelo acesso à água ou pela sua proteção natural, já demonstra um embrião do pensamento arquitetônico. Quando pensamos em arquitetura pré-histórica, é comum imaginar a pedra como algo a ser empilhado ou erguido. Mas em diversos cantos do mundo, os primeiros humanos perceberam que a própria rocha podia ser esculpida e transformada em abrigo. As chamadas habitações escavadas são uma das manifestações mais impressionantes do que hoje chamamos de arquitetura vernacular. É uma arquitetura feita com os recursos disponíveis no ambiente, sem plantas formais, guiada pela experiência empírica e pela tradição e pela adaptação ao território. Em regiões como o norte da África, o Mediterrâneo Oriental e partes da Anatólia, há indícios de grupos humanos que escavavam diretamente em encostas de rocha sedimentar, por ser mais fácil de cortar, criando camadas habitacionais protegidas do calor, da chuva e de ataques externos também. Esses espaços naturais ou seminaturais eram ampliados com ferramentas rudimentares, criando nichos, entradas e até canais de ventilação. Um dos exemplos mais extraordinários da arquitetura escavada, embora de caráter ritual e não habitacional, é o complexo de Göbekli Tepe, na atual Turquia, que data de cerca de 9600 a.C. Considerado um dos templos mais antigos do mundo já descoberto, ele foi construído por sociedades pré-agrícolas e apresenta monólitos enterrados com figuras humanas e animais, em formações circulares e simétricas. Apesar de não ser uma habitação, ele mostra que já existia domínio sobre o entalhe de pedra e que o espaço era manipulado com a intenção simbólica. Mais tarde, outras estruturas escavadas ganham destaque, como as de Matmata, na Tunísia, onde casas subterrâneas circulares são escavadas na rocha macia para proteger os habitantes do calor extremo. Ou ainda na Capadócia, na Turquia, onde centenas de casas, igrejas e túneis foram escavados nas formações vulcânicas da região. É um tipo de continuidade da lógica vernacular pré-histórica, levada adiante por milênios. Esses exemplos revelam que as adaptações ao meio ambiente não eram uma limitação, mas uma força criativa. A arquitetura escavada ela nasce da observação atenta ao solo, ao clima e à paisagem, e cada recorte feito na pedra era também um gesto de inteligência ambiental, de economia de recursos e de simbiose com a natureza. E a arquitetura vernacular, nesse contexto, ela aparece como uma das formas mais puras de arquitetura, não criada a partir de uma escola, um estilo, mas da necessidade de observação. Ela é um saber transmitido de geração em geração. Agora imagine um grupo de humanos há milhares de anos, sem roda, sem metal, sem escrita, transportando pedras de várias toneladas por quilômetros, com um único objetivo: erguê-las na paisagem. Não para abrigar-se da chuva, mas para marcar o tempo, honrar os mortos ou se conectar com os deuses. E esse processo ele tem um nome, que é a arquitetura megalítica. O termo megalítico ele se refere literalmente a grandes pedras. O mega, que é o grande, e o litos é a pedra. Mas essas construções não são apenas grandes, elas são carregadas de intenção e mistérios também. Elas surgem por volta de 4500 a.C. em diversas regiões da Europa, como Portugal, França, Irlanda, Inglaterra e partes do Mediterrâneo, e são até hoje enigmas arqueológicos. E existe uma diversidade de formas megalíticas que reflete a multiplicidade das funções e culturas que as produziram. Os domes, por exemplo, eram geralmente usados como túmulos coletivos e são formados por lajes verticais que sustentam uma pedra horizontal,
criando uma câmara. Em muitos casos, essas estruturas eram cobertas por terra, formando um túmulo do tipo mamoa, ou túmulo de corredor. Outro tipo são os menires, ou menhir, que são pedras isoladas fincadas no solo com até 20 toneladas. Em alguns casos aparecem solitários, mas muitos formam alinhamentos, como o de Karnak, na França, onde milhares de pedras seguem padrões lineares que parecem refletir ritmos cósmicos ou rituais comunitários. Já os cromlechs são círculos elipses de pedras verticais, o mais conhecido deles é o Stonehenge, mas há outros como na Bretanha Francesa, na Irlanda, até em Portugal, com o cromlech de Almendres, em Évora, que é datado de 6000 a.C., que é mais antigo que o próprio Stonehenge. E a verdadeira função dessas construções megalíticas é tema de debate há séculos, mas os indícios arqueológicos e simbólicos mais aceitos apontam para uma multiplicidade de propósitos, todos profundamente ligados à vida social, espiritual e prática das antigas comunidades. Uma das hipóteses mais consistentes é de que essas construções serviam a funções funerárias. Monumentos como os domes, que abrigavam câmaras mortuárias, reforçam a ideia de culto aos antepassados, estabelecendo uma conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Além disso, há fortes indícios de que esses locais também exerciam funções cerimoniais e comunitárias. Os cromlechs, por exemplo, parece ter sido utilizado como cenário para rituais sazonais, casamentos, celebrações agrícolas e oferendas, como sugere os vestígios de fogueira, fragmentos de cerâmica e ossadas encontradas em seus arredores. E, por fim, muitas dessas estruturas apresentam alinhamentos precisos com fenômenos astronômicos, como o nascer do Sol no solstício de verão ou a lua cheia em determinados períodos do ano. E esses monumentos, como o Stonehenge na Inglaterra, o Newgrange na Irlanda, são exemplos notáveis dessa função astronômica, funcionando como observatórios naturais, que guiavam práticas agrícolas, cerimônias religiosas e o entendimento dos ciclos da natureza. E quando a gente olha para esses monumentos, é quase impossível não se impressionar com a engenharia envolvida na arquitetura megalítica. Sem a roda, sem o metal, essas pedras eram cortadas, arrastadas e erguidas e alinhadas com precisão milimetricamente. Isso nos leva a uma conclusão poderosa de que essas obras não foram feitas por um homem ou uma família, mas por comunidades inteiras, com organização, especialização e provavelmente uma liderança religiosa ou política. A construção dessas obras podia durar gerações. Isso torna a arquitetura megalítica não apenas uma questão técnica, mas um ato social, espiritual e principalmente coletivo. Embora o fenômeno megalítico seja mais amplamente reconhecido na Europa, manifestações semelhantes podem ser encontradas em diversas partes do mundo, revelando um impulso compartilhado por várias culturas em erguer pedras com expressões rituais e simbólicas. No Oriente Médio e no norte da África, por exemplo, existem domes milenares que guardam semelhanças estruturais e simbólicas com os dos europeus, e na distante ilha de Páscoa, os enigmáticos moais também fazem parte dessa tradição, representando figuras ancestrais talhadas em pedra e dispostas em alinhamentos precisos. E na Índia e na região do Cáucaso, há registro de monumentos semelhantes, alinhamentos de pedra, o que reforça a ideia de que, apesar da distância geográfica, a humanidade partilhou o desejo de sacralizar o espaço com construções duradouras. E ao erguer templos, monumentos de pedra, nossos antepassados não estavam apenas marcando o espaço ao seu redor, eles estavam tentando vencer o tempo, deixar um legado que resistisse à paisagem das gerações e afirmasse na solidez da pedra o desejo eterno de existir para além da própria vida. Mas enquanto as pedras megalíticas eram erguidas como pontes entre o céu e a terra, outros grupos de humanos em diferentes ambientes desenvolviam soluções construtivas mais modestas, mas não menos engenhosas. Nas margens de lagos e zonas úmidas da Europa, surgem por volta de 4000 a.C. as primeiras evidências das chamadas palafitas, que são habitações elevadas sobre as estacas de madeira, projetadas para lidar com as águas e o terreno instável. Essas construções, feitas com materiais perecíveis, como madeira, palha e barro, raramente resistiam ao tempo. No entanto, graças às condições específicas de conservação, como solos alagados e livres de oxigênio, os arqueólogos conseguiram identificar com detalhes impressionantes objetos do cotidiano, utensílios e até restos alimentares. E na região alpina, especialmente na Suíça, norte da Itália, sul da Alemanha e França, essas moradias formavam pequenas aldeias sob lagos e pântanos, conectados por passarelas, cercas e plataformas. A organização dos assentamentos mostra que não se tratava apenas de sobrevivência. Havia vida comunitária, divisão de tarefas
e planejamento espacial. Em 2011, a Unesco reconheceu esses sítios como patrimônio mundial, sob o título Sítios Paleolíticos Pré-Históricos ao redor dos Alpes. Eles representam um tipo de arquitetura sensível ao ambiente, adaptadas às necessidades práticas, mas também reveladora de uma visão integrada entre a natureza, a técnica e a sociedade. Além da Europa, estruturas semelhantes, também adaptadas às zonas alagadas, foram encontradas em outros continentes, como na Amazônia brasileira, no Sudeste Asiático e em regiões da África. Isso sugere que o princípio da palafita é uma solução arquitetônica universal, surgida de maneira independente em diversas culturas. E mesmo que não restem seus pilares em pé, o que sobrevive dessas construções é a ideia, a arquitetura como resposta à paisagem e como forma de habitar sem dominar, um conceito que ressoa até hoje em práticas arquitetônicas sustentáveis e vernaculares. Mas durante muito tempo, a arquitetura pré-histórica ela foi vista apenas como uma resposta prática, proteger do frio, da chuva, dos predadores, mas à medida que a arqueologia avança, fica claro que, mesmo nas formas mais primitivas, a arquitetura nunca foi apenas abrigo. Desde os seus primórdios, ela também é um espaço de significado, espiritualidade e linguagem simbólica. E na pré-história, a arquitetura está profundamente ligada à religiosidade e à visão de mundo dos povos, seja nas cavernas escuras do Paleolítico, nos monumentos megalíticos ou nas primeiras vilas do Neolítico. Há sempre sinais de que o espaço construído ou escolhido para habitar carregava sentidos que iam além do mundo físico. E nesse período pré-histórico que nasce a linguagem simbólica espacial, nas cavernas de Lascaux, Altamira e tantas outras ao redor do mundo, as paredes se tornavam as primeiras superfícies arquitetônicas a receber arte. Os desenhos de bisões, cervos e figuras humanas, muitas vezes feitos em locais de difícil acesso, nos revelam que aquelas cavernas eram mais do que moradias, eram espaços cerimoniais, templos ou santuários. E estudos antropológicos e neuroarqueológicos como os de David Louis Williams sugerem que as pinturas rupestres estavam associadas a rituais xamânicos, estados alterados de consciência e visões religiosas. As cavernas, nesse contexto, funcionavam como um útero simbólico, um portal para o mundo espiritual. E até quando falamos de arquitetura megalítica, ela reforça essa ideia de que as construções tinham um papel simbólico essencial. Os domes, os menias, os cromlechs não serviam como abrigo, mas como locais de culto, enterramento e celebração cósmicas. O alinhamento com o solstício, as fases lunares, indicam que essas sociedades possuíam uma cosmovisão estruturada, e a arquitetura era meio de representá-la fisicamente no mundo. E o espaço construído era, portanto, uma extensão do mundo espiritual e do calendário celestial. E mesmo em estruturas vernaculares como palafitas, abrigos escavados ou construções com madeira, é possível perceber intenções simbólicas na orientação da estrada, na posição das casas em relação ao rio ou à montanha, nos objetos dispostos ao redor da construção. Tudo isso indica que os povos pré-históricos viam o espaço como uma extensão do corpo e do espírito, onde viver era também ritualizar a existência. Então, essa arquitetura não separava o prático do simbólico. Ambos estavam entrelaçados, o abrigo não apenas protegia, mas narrava histórias, marcava ritos de passagem e representava um mundo invisível. Em uma época sem escrita, a arquitetura era a linguagem mais duradoura da espiritualidade humana. Então podemos concluir que a arquitetura pré-histórica, em suas formas mais simples ou monumentais, é a primeira forma de escrita da humanidade. Um registro espacial daquilo que se acreditava, sentia e precisava. Ela nos ensina que o desejo de habitar vai além da sobrevivência. Habitar é marcar território, é criar pertencimento, é se proteger do mundo, mas também é se projetar para além dele. Ao cavar uma caverna, ou ao erguer um dome, ou pintar um bisão nas paredes escuras de Lascaux, o ser humano não apenas ocupava o espaço, ele tornava sagrado, simbólico e compartilhado. E mais do que técnica construtiva, o que vemos na pré-história é o nascimento da arquitetura como cultura, uma arquitetura que pensa com o corpo, com os ciclos da natureza e com os mitos que moldavam o mundo interior daqueles povos. E se conseguimos ler essa história milhares de anos depois, é porque ela foi escrita com o que havia de mais durável: a pedra, o chão e o barro.
Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.